Lembro-me com exatidão que a impressão que eu tinha só aumentava. A chuva não diminuía e o medo já vinha tomando conta de todos nós. Foi então que, em um determinado momento, um raio clareou o nosso caminho. E nesse momento, eu acabei olhando para trás, além da longa linha férrea que se estendia a nossas costas. Eu também conseguia ver que não tão longe de nós, uma criatura completamente negra, que possuía o corpo bastante alongado e que também um rosto transfigurado, estava caminhando em nosso encalço. Foi então, no momento em que falei para meus amigos que alguma coisa vinha nos seguindo, que todos nós conseguimos ouvir um grito muito alto que cortou a noite. E também o som de passos pesados que pareciam correr em nossa direção. Também lembro-me de começarmos a correr em direção a uns dutos de escoamento de água que existia a poucos metros à nossa frente. Esses dutos eram interligados à canaleta que existia em toda a extremidade da linha férrea. E de certa forma, quando chovia, toda a água passava por aqueles dutos. E essa água era dispersada no campo. Como não tínhamos escolha, acabamos entrando dentro daquele lugar. Lá dentro não conseguíamos enxergar um palmo à nossa frente, e nem muito menos um ao outro. Também podíamos sentir a água passando por nossos pés. E do lado de fora, era possível ouvir que os gritos que vinham nos acompanhando se aproximavam cada vez mais. Vou falar a verdade. É totalmente comum sentir medo. Mas o medo que eu senti aquela noite foi totalmente diferente. Minhas pernas tremiam. E como o lugar era apertado, tivemos que ficar sentado dentro daqueles dutos. E com isso, eu tentava segurar as minhas pernas, mas não conseguia. Meus joelhos se batiam, um contra o outro. Meu coração parecia que logo iria sair pela boca. Então não demorou muito para que a criatura chegasse até onde estávamos. Aquele ser tentava entrar, mas devido à sua estatura, o tamanho de seu corpo impedia que ele conseguisse. Todo momento que permanecíamos lá dentro, quando acontecia de um raio clarear todo aquele lugar, eu conseguia ver aquela coisa. Notei que seus olhos eram de um tom âmbar. Seu focinho era bastante alongado e suas orelhas eram médias. No momento em que aquele ser gritava por não conseguir nos alcançar, ele deixava seus enormes dentes expostos. A criatura também colocava seu braço dentro do duto para tentar nos alcançar, mas não conseguia. Por incrível que pareça, em um determinado momento, eu pude notar que a mão daquele ser era completamente esquelético. Seus dedos eram muito parecidos com dedos humanos, mas a única diferença eram que os dedos da criatura eram alongados e com grandes garras negras curvadas para dentro. Então, depois de algum tempo ter se passado e a fera já ter parecido ir embora, um de meus amigos acabou falando que tínhamos que sair daquele lugar e ir embora. Então, lentamente, começamos a sair daquele lugar. E depois que tivemos certeza que a criatura não estava mais por perto, começamos a correr em disparada, de a par àquela linha férrea, até que conseguimos sair na rua, que nos levaria até a minha casa. Tão logo nos aproximamos, conseguimos ver que minha mãe e minha avó
já estavam paradas no portão de entrada, à nossa espera. De imediato, eu e meus amigos corremos para dentro e pedimos para minha mãe fechar a porta. Lembro-me de meu velho pai estar enfurecido comigo. Ele sempre recomendava que eu não ficasse até tarde, andando pelas matas que existiam ao redor de nossa casa. Eu e meus amigos chegamos em minha casa, já era próximo às 10h30. A vontade de meu velho pai era correr a sua cinta em meu couro. Mas então minha avó veio até mim e me perguntou o que havia acontecido. Foi então que comecei a contar que fomos perseguidos por uma criatura muito parecida com um grande cão negro. Nesse momento meu pai me chamou de mentiroso e caminhou em minha direção. Por mais que meus amigos confirmassem tudo o que eu falava, ele não acreditava em mim. Então, quando ele se aproximou de minha avó, ela somente colocou a sua mão no seu peito e falou para ele parar. Ela então nos perguntou se tínhamos notado algo estranho durante o dia. Eu falei que não. Então um de meus amigos respondeu que a única coisa diferente que vimos foi um velho senhor, mas acreditávamos que fosse um morador de rua. Então, depois de ouvir tudo, minha avó pediu para minha mãe fechar as portas e janelas e, em seguida, desligar todas as luzes da casa. Dentro de casa, meu pai excomungava cada um de nós e falava que todos nós estávamos ficando loucos. Foi então, em um certo momento, que meu pai ficou em silêncio e, bem ao longe, conseguíamos ouvir o que parecia ser muitos cachorros que vinham brigando e subindo a rua que chegava até a nossa casa. Meu pai, muito curioso, foi até a janela da sala, afastou o canto da cortina e ficou olhando rua abaixo. Mas em um momento, conforme notamos que o barulho dos cachorros se aproximavam, também vimos meu pai começar a se abaixar lentamente e se esconder abaixo da janela. Então, seguido disso, também ouvimos o som do portão de entrada de nossa casa caindo ao chão. Não demorou muito para que todos ouvissem que alguma coisa estava do lado de fora. Sua respiração era pesada e lenta. A criatura parecia andar ao redor da casa, se esfregando pelas paredes.